Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação que estamos de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E agradecemos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede por meio da sua graça. E hoje com o tema Pecado confessado, perdoado e abandonado gera leveza na alma. E para início da nossa reflexão, estaremos examinando o versículo do livro de Romanos, capítulo 4, número 7, que diz assim: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Amados, ao confessarmos e abandonarmos os nossos pecados diante de Deus, estamos de fato aliviando as nossas almas do peso da culpabilidade que estes nos causavam e nos condenavam eternamente. A Bíblia nos ensina que todo pecado confessado e deixado é por Deus perdoado. Felizes, então, seremos, de acordo com o versículo em questão, quando tivermos consciência de nossos pecados contra Deus e nosso próximo, quando os confessarmos e arrependidos verdadeiramente os deixarmos. Então seremos realmente por Deus perdoados e justificados, onde estes pecados serão por Ele cobertos e esquecidos, como se nunca tivéssemos pecado. Em Provérbios 28:13 está escrito assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Incrível esta possibilidade. Só poderia mesmo partir de um Deus tremendo e eterno, cheio de amor e compaixão, que por nós pecadores demonstrou manifestando-se por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Pois sabemos que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos nos remir de nossos pecados. A questão de confessarmos os pecados não significa que somente por isso seremos perdoados, pois na realidade é necessário que recebamos e reconheçamos que Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos remir destes pecados, é verdadeiramente o nosso Redentor, aquele que pode nos purificar e nos justificar de todo e qualquer pecado. Em João 3,16 está escrito assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 15, versículos 9 e 10, está escrito assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amados, para isto, basta tão somente, humildemente nos dobrar a Ele, reconhecendo o nosso pecado, confessando-o e deixando-o, e a partir daí, andando em conformidade com a sua soberana vontade, permitindo que Ele, o Senhor, coloque em nós um novo coração e nele a sua palavra eterna. E sabemos que o pecado maior, o pecado que deu início a toda a sequência de outros pecados, que desencadeou uma vida pecaminosa no ser humano, é a incredulidade para com a palavra de Deus. É a incredulidade de que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Em Isaías 45:23 está escrito assim: Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Já em Romanos 14, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo reafirma esta palavra, dizendo assim: Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amados, não há como culparmos outros pelos pecados que nós cometemos. Nós devemos assumir os nossos pecados, confessá-los e deixá-los, para que então, por meio de Cristo Jesus, nós sejamos perdoados verdadeiramente e transformados em uma nova criatura. Em Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34, está escrito assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amados, só há uma forma de termos um novo coração: é nascermos de novo. E para nascermos de novo, é necessário crermos em Cristo Jesus e o receber em nossas vidas. Esta indagação está em João 3, onde Jesus explica a Nicodemos a questão do nascer de novo, do nascer da vontade de Deus e não mais da vontade do homem ou da mulher. E devemos lembrar que para isto é necessário ter em nossa vida a presença do Espírito Santo, nos guiando para este fim e para o fim que tanto desejamos, ou seja, o melhor. Em João 16, capítulo 4 ao 15, Jesus disse assim: estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E em João 5,30, Jesus disse assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Amados, na realidade, nós só poderemos fazer a vontade do Pai, agradar ao Pai, se o Espírito Santo estiver habitando em nós e nos ensinando a fazer isto. Não há outro meio, não há outra condição, senão a de termos o Espírito Santo nos guiando por toda a verdade e nos ensinando todas as coisas e nos trazendo à lembrança tudo o que o Senhor Jesus nos tem ensinado. Em João 6,38 também está escrito: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amados, da mesma forma, em Atos 17, está escrito assim, quando Paulo, exortando aos atenienses, declarou que nós todos fomos criados a partir de Adão para um só propósito, o de adorar a Deus, o de buscar a Deus em todo o tempo em que vivemos por aqui. E hoje, além disso, amados, nós também devemos pregar o Evangelho, anunciar esta verdade, para que outros venham a se decidir, venham a se despertar em relação ao seu real propósito neste mundo. Em Jeremias 29:11 está escrito assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amados, os planos de Deus para nós é o melhor possível. Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia escrito a nossa história neste mundo. Então, basta a nós andarmos conforme este script, conforme a história que Deus escreveu de cada um de nós, para cada um de nós. E quando temos o Espírito Santo a nos guiar, a nos ensinar, andaremos então por esses retos caminhos do Senhor. Caminhos estes que são mais altos do que os nossos, pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos. E então, estes caminhos, estes pensamentos estarão nos conduzindo verdadeiramente para o céu, para a eternidade com Deus.
Amados, que nós possamos, em nome de Jesus, estar realizando este propósito, o propósito pelo qual fomos criados, o propósito pelo qual nascemos de novo em Cristo Jesus, que é o de buscar verdadeiramente a Deus, buscar o seu reino, a sua justiça. Enquanto isso, aquilo que necessitarmos neste mundo, ele certamente nos acrescentará, pois isto está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, que nós tenhamos esta certeza, que nós tenhamos esta convicção e que nós vivamos pela fé na palavra de Deus. Amados, quero aqui deixar esta oração, que o Espírito Santo tenha todo o poder, toda a autoridade, toda a liberdade de nos ensinar os ensinos de Cristo, de nos guiar por toda a verdade que Cristo declarou, que Cristo deixou para que seguíssemos. Quero aqui também deixar a oração para que o Senhor possa nos dar vida, saúde, ousadia para anunciar o Evangelho e também para retornarmos brevemente em mais uma reflexão em momentos na eternidade. Quero aqui deixar a saudação, a graça e a paz para com todos e também o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.